Bom, vamos lá. É até engraçado, porque eu acabei de fazer uma entrevista com um senador da República, agora eu estou falando com um quase presidente, né? É isso aí, pô. Esse que é o lance. Tô com uma tossezinha só. Pode ficar tranquilo, que não passa não. Seu computador aí tem antivírus? Tem, graças a Então Deus. fica tranquilo que nada vai acontecer. Por isso é que eu estou sem máscara, senão eu estava Boa! ferrado. Me diga uma coisa, como é que você é como motorista? Eu sei que você está reformando o teu carro lá. Tô. Como é que você é como motorista? Eu tô reformando o meu primeiro Corsa. Não, meu primeiro Corsa. É o único Corsa que eu tive. Meu primeiro carro, que era um Corsa. E, cara, hoje eu posso dizer que eu sou um cara bom aí de volante, viu? Apesar de quando eu tive meu primeiro carro, que é esse Corsa, no terceiro dia, eu voltando com ele para minha casa, uma senhora foi me ultrapassar pela direita e deu no meio do meu carro. Então, já comecei com um trauma. No terceiro dia com o meu primeiro carro, ela deu na coluna do carro. Eu nunca tive problema grave assim em trânsito, a não ser uma vez que eu atropelei um cara, mas tudo bem, foi tranquilo. É. Quero detalhe. Não, Como é que detalhe, foi essa? vacilo. Eu estava indo também, dessa vez eu não estava voltando, estava indo para o trabalho 9 horas da manhã. Eu trabalhava na Rádio Energia 97 aqui em São Paulo. Aí eu saindo ali do Jardim da Saúde, indo para Paulista, na minha rua, estava parado no farol na minha rua. Eu engatei a primeira, fui trocar a faixa de CD, estava com CD player. Isso foi o quê? Foi 2007, talvez. Fui trocar, né, a faixa do CD, eu olhei. Quando eu olhei para frente, subi numa ilha que tinha e tinha um cara. Aí atropelei ele. Mas nada muito grave, assim, O cara teve só problema na perna, fratura exposta que diz, né? Não, brincadeira, acho que não. Não, mas só machucou um pouco só, mas tive esse problema por vacilo. Aí, puta, perdi o dia, fiquei lá, fui, esperei chegar, resgate, a coisa toda, aí boletim de ocorrência, aquela coisa. Mas hoje eu tenho certeza, assim, que eu sou um cara bom de volante aí, viu? Eu coordeno um programa de redução de acidentes, né? Então é importante a gente lembrar isso, e por isso é que eu falo isso. Você estava, naturalmente, agora que, digamos que você aproveitou a pandemia e encolheu, né? E você vem encolhendo com o tempo, né? Como é que era a experiência com o volume anterior? Você dirigiu o mesmo carro e como é que está sendo hoje? Cara, é incrível. O Corsa eu não peguei ele mais, faz muito tempo que eu não ando com ele, mas no ápice da obesidade, que eu cheguei a 190 quilos, eu tenho um C4. Então, o C4 já era um carro confortável assim para mim, mesmo com todo esse peso. Mas é incrível, né? Você sente toda a diferença em tudo, né? Não só em dirigir. Mas eu acredito que no Corsinha eu teria uma dificuldade maior, é que eu deixei ele um pouco de lado aí faz um bom tempo. Mas, cara, você vê a diferença total, né? O volante não fica fazendo cosquinha na barriga, né? Aham. Como é que foi, por exemplo, as tuas experiências? Você faz muito show, agora tem esse problema da pandemia, mas você viajou bastante, você residiu um Sim, período em Uberlândia, não é isso? fiquei de 2010 2010 foi 2010 até acho que 16, se eu não me engano, eu fiquei lá em Uberlândia morando lá. E como é que era na estrada? Você, independente do teu carro, você em viagens que você fez pelo Brasil para fazer show, passou algum susto, passou alguma situação engraçada? Puta, susto já, cara. Eu tava indo fazer show em Varginha e o, o limpador do para-brisa decidiu parar de funcionar no meio de uma puta tempestade, numa estrada que não tinha acostamento, se eu não me engano, e eu atrasado para um show
que eu estava indo, ia chegar meio que, sei lá, com uma horinha, 2 horas antes do show. Então ia dar para ir no hotel, tomar um banho, descansar um pouco e ir pro teatro. Só que começou uma puta tempestade. E aí eu tava indo de Itajubá para Varginha. Começou essa chuva, deu pau, nada, não queria funcionar de jeito nenhum. É uma coisa que eu não sabia que já estava com problema. Deu problema a primeira vez, foi nessa viagem. E, cara, tava eu e minha esposa. E ela ficava do lado. Ele subia e aí não descia. Tinha que ficar empurrando para ele subir e descer. Puta, uma treta, cara. E caminhão vindo no puta gás, com o cu na mão, nervoso pra caramba. Aí ela ia e empurrava assim com o guarda-chuva para poder enxergar um pouco, cara. Não, puta, esse dia a gente ficou com medo pra caramba, assim. Eu acho que foi o pior dia, assim, que eu já tive. Logo no começo, assim, quando eu comecei a viajar, também farol queimou, era o Corsa na época, o farol dele queimou. Eu indo para Jundiaí, voltando de Jundiaí, não estava funcionando. E aí eu vim no cantinho assim, noitona, e com o pisca ligado, só com a luz do pisca, podendo enxergar. Então foram 2 perrengues assim que eu passei em estrada, mas de resto nunca me acidentei, graças a Deus, nunca tive problema nenhum. Fiz muito essa viagem Uberlândia-São Paulo na época, esses 6 anos quase que eu fiquei por lá. Eu vinha pelo menos 2 vezes por mês, eu vinha para São Paulo para fazer show. E então eu conheço aí a Anhanguera, a Bandeirantes em Anhanguera aí, puta, muito bem assim, né? Uhum. E você, e situações engraçadas, você chegou a passar alguma situação engraçada na estrada? Situação engraçada, cara. Ou num ponto de parada? Porque às vezes o pessoal reconhece você também quando você para num ponto de parada. Sim, né? sim. Geralmente, o que eu já fiz muito assim, não é nem uma situação engraçada, mas é situação inusitada assim, de tanto ir para Uberlândia, vir para São Paulo, ficar nesse trajeto. Muitas vezes eu estava cansado e tinha que ir direto para Uberlândia por algum motivo, ou ao contrário, eu estava fazendo alguma coisa em Uberlândia e tinha que chegar logo em São Paulo. Puta, eu dormi muito, cara, em posto. Mas dormi muito, assim. De parar na frente por exemplo, do Graal, que é bem iluminado e movimentado, parar, dormir 1 horinha lá e tocar viagem, assim. Já aconteceu no posto, puta, eu vou sair do carro assim, quando eu olho um sapo desse tamanho, velho. Dá um puta de um susto, né, velho? Porque você não tá esperando, cara. Aí quando você vê um puta sapão, você quase pisa no sapo. Se ele não. Se o sapo tá dormindo, eu ia pisar no coitado. Agora imagina eu pisando no coitado do sapo, mesmo que ele era grande, né? Então, esse trecho aí daqui até Uberlândia eu conheço bem. Eu devo conhecer todos os postos aí, cara. Todos e radar. Qual era o lanche que você gostava de fazer e qual que você faz hoje? Hoje eu como pouquíssima coisa. Hoje eu compro aqueles salamitos, sabe? Pequenininho, assim, a embalagem amarela. Aquilo já me enche. Mas nessa ida e vinda aí de Uberlândia para cá, que é onde mais eu dirigi, assim, na estrada, cara, ali tem o posto Anhanguera, ali perto de... Putz, como chama? É perto de Porto Ferreira, Pirassununga, Por ali. naquela região ali, chama Posto Anhanguera. E ali tem um pastelzinho sensacional. Eles chamam de Bauru, né? O pastel é o quadradão, eles chamam de Bauru, que é igual, é massa de pastel com enroladinho, né? Eu não sei se ele chama de Bauru ou de enroladinho, agora não vou lembrar. Acho que é enroladinho. E que ele é mais fininho assim. Puta, é top, é top. Aquele ali, toda vez que a gente passa ali, a gente para comer porque é sensacional. Ali é o lanchinho. E no período da eleição, quando você estava viajando, que você fazendo o teu personagem, aí, o Bolsonaro, né? Como é que era? As pessoas, quando você parava num ponto de estrada para fazer um lanche, alguma coisa, como é que era a abordagem A das galera pessoas? Porque sempre a troca política ideia. estava muito forte.
Não, a galera sempre troca ideia. 95% das vezes, não, até mais. A galera é muito, muito educada e chega sempre numa boa. Falou, com licença, porra, Morgado, sou seu fã, posso tirar foto e tal. É muito tranquilo. Raras as vezes que chega as pessoas, já chega com não fala nem boa tarde, nada. Já chega com a câmera ligada. Vai tirar foto aí, vamos aí, dá risada aí, pô. Pô, dá risada, você quer com risada, você tem que assinar o pacote premium. Porque o básico é assim, com cara de bosta mesmo. Aí a gente dá umas tiradas e o cara ainda ri, fala, olha, ele é engraçado mesmo. Mas, nossa, eu não tenho nada para reclamar, assim. A turma que gosta do meu trabalho, sempre muito educada e eu faço questão de trocar ideia com a turma, seja na internet, seja pessoalmente, eu sempre troco ideia com todo mundo, assim. E se a pessoa, do jeito, eu sou daquele tipo, né? Do jeito que vem, vai. Se vem com Aham. educação, vai vir educação. Se vem escroto, vai tomar paulada também. Então, eu dou atenção de toda forma. Quer dizer que na estrada você teve, além da tua mala, você encontrou poucos malas. Poucos malas. Mas geralmente em show, né? Mala geralmente que tem em show. Aham. Geralmente quando é bar, o cara toma uma, aí fica meio querendo ser engraçadão ou para a esposa ou para os amigos, aí faz umas graças fora de time, assim, mas a gente contorna, faço piadas e tá tudo certo. E como é que é o público, por exemplo, a experiência que você teve em Uberlândia, você devia fazer shows ali em Uberlândia, Uberaba, Araguari, esses lugares, Isso. Fiz show. Araxá e tal. Como é que era o público ali em relação ao público de São Paulo? Cara, eu não noto muita diferença, não. Por exemplo, deixa eu ver aqui aonde tem. Dependendo do interior de algum estado, por exemplo, bem interior assim, do Rio Grande do Sul, a turma é bem mais conservadora. Então, como diz o presidente, no tocante aí aos palavrões, dá uma maneirada e temas mais de sacanagem, assim, dependendo aonde for, você dá mais uma segurada. Mas eu acho que o público ri do que é engraçado. Tem gente que nota muita diferença. Tem amigo meu que fala, nossa, fazer show lá é difícil pra caramba. Eu acho que não. É como eu falei, tem alguns lugares que você vê que o público é mais conservador, tal, e você dá uma maneirada nessa questão aí de quando você fala de sacanagem, essas coisas assim, ou até mesmo palavrão. Apesar que as minhas piadas eu não tenho o palavrão como piada. Eu tenho como linguagem do dia a dia. Que nem, por exemplo, eu vou falar, porra, semana passada né, é linguagem, eu não uso o palavrão como piada, né? Então é uma coisa mais tranquilo que não fica um negócio pesado e constrangedor assim. Mas em relação ao público, cara, nossa, o Brasil todo eu nunca tive problema nenhum assim, né? Porque graças a Deus todo o material que eu faço no meu show é sempre bem testado, eu sei o que funciona, o que não funciona. Então, eu tento não fazer muita coisa regional por essa questão, porque como eu viajo o Brasil, eu tento não fazer coisa muito regional. E de resto, cara, o público é bacana, a galera gosta. Você foi fazer show agora em Florianópolis, não é isso? Tô indo agora dia 17 e 18 de julho. Primeiro Hum, show pós a pandemia. quarentena. E O você último show que eu fiz foi dia 18 de março. Foi o último show que eu fiz. Eu sempre confundo a cidade, eu acho que é Apucarana. Acho que Apucarana e Arapongas, eu sempre confundo as cidades. E foi o último show que eu fiz. Já estava rolando a pandemia e tal, mas estava naquela fecha, não fecha, o que vai rolar? Alguns lugares já estavam cancelando shows. Esse foi o último show que eu fiz, foi 18 de março. E vou voltar agora, lá em Florianópolis, com 50% da casa. E a gente vai fazer 2 dias lá, né? E como é que tá? Você preparou um texto especial agora, depois desses 4 meses, abordando também essa questão ou não? Cara, não, pior que não. Eu até antes de ontem eu estava pensando nisso.
Só que como eu estou envolvido com um projeto de 2 livros que eu estou escrevendo, que eu quero lançar esse ano ainda, estou com um projeto aí do Corsa que está tomando o meu tempo, reunião com a turma que está apoiando a gente e para ver o que vai fazer, enfim. Eu ainda não tive o tempo, né? Porque consome muita energia a gente pensar piada do zero. Ainda mais escrevendo 2 livros que é de humor, né? Então, aí eu meio que deixei assim, estou focando nisso daí porque é algo que eu já estou adiando há muito tempo. Então, já que eu tenho que ficar em casa, a maior parte do tempo não estou viajando, eu prefiro deixar esse lance do show para depois e focar nesses 2 projetos que eu já estava arrastando há um tempo já. E os livros, você pode falar sobre os temas que Sim, claro, abordam? claro. Um é um gibi, vai ser um livro, mas é em história em quadrinhos, que vão ser tipo tirinhas, assim, cada página é uma historinha, tipo, estilo tirinha mesmo, com os personagens que eu fiz no Pânico. Então vai estar lá o Palhaço Enfisema, a Mano Brownie, vai ter o Bolsonaro Gordão. Então tem várias histórias que eu estou escrevendo e um amigo meu, o Veto, que tem um canal, o Big Toon, né, que faz vários desenhos, animações e fez uma animação para o Léo Lins, que passou no The Noite tempo atrás, do Atahel. É um cara muito talentoso, ele está fazendo a parte da animação, ele que fez a criação dos personagens também, que já tinha um visual mais, né, meu mesmo, assim, e ele transformou isso tudo em cartoon e ficou muito bacana. E o outro, que é um projeto mais antigo, que está mais arrastado, que agora vai sair, esse ano sai, é uma paródia do Minutos de Sabedoria, aquele livrinho pequenininho, Aham. que a pessoa sempre vai, todo dia abre, vai ler uma palavra de motivação. Eu estou fazendo uma paródia com piadas e meio desmotivacional. É para desmotivar mesmo. Então, na verdade, não é nem para desmotivar, é a verdade nua e crua, né? É aquela verdade que você fala, puta, pode crer, pior, é isso mesmo. Vai se ferrar, não quero saber de problema, então não vou seguir esse caminho. Então, o camarada que não quer saber de problema e não quer se frustrar na vida, vai ter que comprar esse livro, porque vai ter dicas muito boas para futuramente não se frustrar com as pessoas. Porque geralmente é dicas de relação entre pessoas, né? Então vai ser bem bacana e com humor. Então vai ser você e o Léo Lins na contramão do humor, é isso? Porque ele faz o humor negro, né? O humor, hoje em dia não se pode dizer humor negro, humor É de... humor negro, pô. É humor negro. humor negro, E humor bem agressivo, mas divertido, é humor Sim, também, né? E sim. você está fazendo também contrariando Contrariando o, o, palavras motivacionais. A gente veio desmotivar e abrir os olhos das pessoas. com humor, né? Isso é que é Com legal, humor, né? Você óbvio. vai desmotivar com humor, né? Com piadas, sempre com piadas. Como é que foi? Você inicialmente a tua carreira foi como locutor, né? Sim, eu comecei em rádio em 2005, na Energia 97, daqui de São Paulo. Eu entrei para ser locutor normal, falar horas, anunciar música, chamar promoção, enfim. E eu entrei em janeiro de 2005, em fevereiro tinha um programa de humor lá, que ainda tem na rádio. Eu comecei a fazer esse programa de humor, fazia umas imitações, fazia uma interação, que era assim, tinha um concurso de piada deles lá, né? Era o programa do Palhacinho, hoje chama Morde a Sopra o programa. O Palhacinho era um palhaço mal-humorado, puta palhaço revoltado, picareta, passava os outros para trás, enfim, era o personagem. E tinha um concurso de piadas. E eles precisavam de um júri, precisavam do júri. E eu fazia parte do júri, que era o âncora, que era o Domênico Gatto, ele era um jurado, aí tinha mais 2 jurados, que era o Tadeu, o mudo, fazia um mudo, aí ele falava, qual que é a nota que você dá para piada? Eu fazia até o número, aí eles iam contando a pontuação. E tinha o Epifanho, que era um fanho. E acabou que esse personagem, a galera começou a gostar dele, e ele ficou fixo no programa. Era Epifanho, que era
era um cara, era um fanho que era locutor metido a... sabe esses locutor galã? Então, só que ele era fanho, né? Então, tipo, ele fazia uma voz impostada, mas era uma cunha meio assim, sabe? E falhava, achava que era um galã de rádio. Fazia as traduções do dia, sabe? Igual a rádio. Então, era bem divertido. Aí eu fiquei de 2005 até 2009 na rádio. Em 2007 foi quando eu conheci a comédia stand-up e comecei a fazer. Aí durou 2 anos fazendo os dois, até que, graças a Deus, tudo começou a funcionar na comédia stand-up. Aí eu tive que largar por conta de viagem e tudo mais, e compromisso com a comédia, né? É uma pena que na época que você fazia o mudo, não tinha ainda a transmissão de rádio com imagem, porque aí você podia pedir auxílio a Michele Bolsonaro, né? Afinal, você tem intimidade. Né? É verdade, mas esse aqui é o grande lance do rádio, porque eu fazia ali, que nem, além das imitações, eu fazia mais 2 personagens, e quando às vezes ia ouvinte, ia no estúdio para conhecer o estúdio, conhecer a gente lá, os caras falavam, caramba, eu não acredito que você que faz eles todos, cara, que da hora, tal. Esse que é o grande lance da rádio, que agora está modernizando e está transmitindo pelo YouTube ou pelos seus canais, enfim. Mas o grande lance da rádio antes era esse aí, era poder mexer com a imaginação e a pessoa não saber que você faz tanto personagem ali, é muito bacana isso. Como é que os teus pais reagiram com essas 2 opções, inicialmente como locutor e depois como humorista? Sempre apoiando 100%, assim, sempre. Nunca tive influência de absolutamente nada, nem aquele, será que você não quer ser médico? Sabe? Nada. Sempre foi muito tranquilo em casa em relação à minha profissão, ao que eu... todo mundo em casa já sabia que eu ia seguir por algum lado artístico, porque, por exemplo, minha avó disse que quando eu tinha 3 anos de idade, o pessoal perguntava, tal, o que você vai fazer quando crescer? Aí diz que ela diz que eu falava no passado, assim, eu falava, quando eu era grande, eu era palhaço, e aí eu fazia graça e as pessoas jogavam moeda para mim. E aí até, outro dia eu tava vendo esse lance de vidas passadas e tal, tava vendo várias histórias de criança que falava exatamente desse jeito, assim, um que falava, deu detalhes e foram atrás e viram que era mesmo, que ele falava que ele era piloto de avião e que ele tinha morrido não sei aonde e tal, e tinha um amigo, deu o nome de porta-avião, tem até no YouTube esse lance muito interessante, assim, e aí eu fiquei com isso na cabeça e eu lembrei dessa história, então sempre fui de imitar professor, imitar amigo da rua, sabe? Que meu avô falava que eu imitava meu avô, inclusive o palhaço enfisema que eu fiz no Pânico tem tudo a ver com ele. E eu imitava ele e não era imitar, né? Falava, para de me arremedar. Então, sempre fui engraçadinho assim, e eu acho que todo mundo já sabia que eu ia seguir para o lado artístico, assim. Qual é a importância do circo para você? Porque você imitou um palhaço e o palhaço é o símbolo maior do circo, né? Cara, eu fiz um curso de clown com um dos grandes caras aqui do Brasil, que é o Márcio Balas. Cara, é incrível, velho, você poder utilizar de artifícios, não por exemplo, você não precisa falar nada. O palhaço não precisa falar nada, não precisa, utiliza do corpo, da expressão corporal para fazer as pessoas darem risada, isso é incrível. Eu sempre fui fã de palhaço, sempre, desde criança. Inclusive, depois de grande, eu era fã de Bozo, a Tim Espirro, era muito fã da Tim Espirro, e quando eles voltaram, eu estava assistindo televisão, estava com a minha esposa, a gente estava viajando para algum lugar, ligamos a TV, falou, não sei o que tal, agora estão voltando, aí a Tim, eu me emocionei, ela ri até hoje na minha cara, que eu chorei, e hoje eu tenho o prazer de ser amigo do Eduardo e do Carlos, que fazem a Tim Espirro, e, cara, eu sempre fui fã, sempre fui louco, assim, aniversário meu, eu queria estar vestido de palhaço, eu sempre fui muito fã de palhaço, assim, então fiz o curso por conta disso,
E, porra, palhaço é foda, cara. Palhaço, o bobo da corte, é o cara que era o único ali que podia falar do rei e que não ia morrer, sabe? Ele apontava os erros, as falhas do rei, todo mundo se divertia e tudo bem. Então, porra, palhaço para mim é sensacional, sou muito fã, gosto muito. Qual foi, assim, a reação que você já teve num show do público que te emocionou? Às vezes a reação de uma criança ou de uma pessoa que estava assistindo o show que mexeu com a tua emoção. Puta, cara, a primeira vez que eu terminei um show e que nego levantou e aplaudiu mesmo, assim, tipo, com força mesmo. Aí, puta, isso é foda. Isso é foda, porque você fala, eu fiz um trabalho foda hoje. Porque por mais que você faça o mesmo texto, hoje eu tô aqui em São Paulo, amanhã eu tô no Rio, você faz a mesmo show, mas às vezes você faz de uma maneira, não sei se é o seu dia, se é a plateia toda que está na mesma vibração, mas é a primeira vez que eu terminei meu show e, porra, e foi de uma vez, porra, isso é foda, isso aí emociona mesmo, é muito bom, assim, esse carinho que você fala, porra, entreguei um trabalho bem feito para a turma que veio me ver. E depois, quando as pessoas vêm falar com você depois do show, tirar foto e tal, É legal, você chegou a passar alguma situação assim que te emocionasse, de alguém que tivesse até... Porque às vezes você, assim como você se emociona com um palhaço, a pessoa se emociona com você, né? Sim. Não, hoje mesmo eu estava conversando com um parceiro meu aí, que eu estou fazendo essa reforma aí, um funcionário dele, jovem aprendiz, não é que deve ter 16 anos, quando ele falou para a turma lá, ele falou, tô no projeto tal, do carro do Rogério Morgado, do Pânico, o moleque ficou assim em choque, e aí ele gravou um vídeo com o menino e falou, pô, seu fã, o moleque quase emocionado, assim, falando, caramba, velho, eu te assisto, isso aqui eu não acredito, mano, porra, não vai fazer um negócio pro seu carro. Aí gravei um vídeo para ele e tal. Essas coisas são bem bacanas. E uma senhorinha uma vez também, que depois do show veio falar que, porra, ela era meio chateada, estava meio chateada da vida e tal. E aí foi no show e, porra, consegui arrancar a risada dela. Essas coisas são bacanas. E vira e mexe, tem gente que manda também mensagem no Instagram. Isso eu recebo pela internet. Eu já recebi algumas vezes. Falando que, porra, que se encontrava em depressão e graças aos meus vídeos e de assistir, ou seja no Pânico, ou seja stand-up, conseguiu melhorar e encontrar força para querer sair daquela situação. Isso é foda, velho. Esse negócio é muito do caralho, assim. Você repensa, você fala, porra, que foda, mano. Apesar de eu não ter nada de freio, eu não me preocupo em limite nenhum de humor, mas você repensa assim, fala, porra, você repensa no quanto você não tem ideia de que o seu trabalho é importante. Você acha que você faz simplesmente como um trabalho comum, mas não é, cara. Você vê que realmente ele é importante para algumas pessoas. E se não for, em algum momento vai ser para alguém. E isso é muito legal de saber, é muito foda. Há muitos anos, há algumas décadas atrás, que você é garoto, mas eu li uma matéria de um francês que tinha sido desenganado pelos médicos. E ele resolveu, em vez de morrer no hospital, morrer em casa. E pegou, na época ainda era videocassete, todos os filmes dos grandes comediantes, de Chaplin, os Três Patetas, juntar todo mundo que ele podia, ficava só assistindo isso. E ele ficou bom, ele se recuperou. Então, a pergunta que eu queria te fazer, o humor faz bem à saúde? Faz, lógico que faz. Isso aí é comprovado cientificamente. Aquela frase, rir é o melhor remédio, não é só clichê, não. Isso realmente é comprovado. E eu acho que arte, de modo em geral. Eu quando, em 2001, mais ou menos, eu sou muito amigo dos caras do Fala Mansa. E viajei muito com eles, organizava, quando eles estouraram, eu estava no estouro, aí tinha fã-clube e tudo, eu organizava tudo esse lance de fã-clube deles e tal. E eu recebi um depoimento uma vez
por telefone, que, né, não tinha, a internet não era assim, essa coisa que é hoje, que você tem na palma da mão. Então, uma moça me ligou para contar, tal, ela queria conhecer eles de qualquer jeito, porque ela ficou em coma, eu não vou lembrar quanto tempo ela ficou em coma, e ela, de ouvir o Fala Mansa, que ela foi começando a ter reações. O marido dela, se eu não me engano, colocava, e ela teve uma sequela até engraçado, assim, que ela, eu acho que foi um acidente de carro que ela teve, e a sequela, quando ela voltou e se recuperou, ela fala meio com um sotaque meio castelhano, cara. É uma coisa que eu não entendi, eu nunca fui pesquisar o porquê disso, enfim. E ela fala, eu não sou gringa, tá, mas isso é uma sequela que ficou. E ela contou que justamente ela estava em coma tal e colocava uma música de tanto ouvir, que eu lembro muito bem, que era o Shot dos Milagres na época. Ela tipo deu a primeira reação e depois se recuperou, e ela ligou porque ela queria conhecer os caras, enfim. Eu acredito que a arte, do modo geral, assim, tem o poder de tocar as pessoas nesse sentido, assim, né? Às vezes a pessoa tá numa situação de depressão ou alguma doença e aquilo toca ela de alguma forma que ela consegue se reerguer. Como é que foi a tua experiência no Pânico, na TV, né? E depois essa transição para o rádio, né? Que hoje também é uma TV, né? Sim. Cara, quando eu comecei lá, eu já fazia rádio, né? Lá no Pânico mesmo, fazia rádio e a TV ao mesmo tempo, né? Então, a televisão eu já estava familiarizado por conta do programa do Porchat, que eu fiquei um ano no programa do Porchat como roteirista e eventualmente fazia alguns trabalhos na frente das câmeras. Então já estava meio acostumado com humor assim e essa linguagem de televisão. E no Pânico, para mim, era uma satisfação não só pessoal como profissional, porque se eu entrei para o mundo do rádio foi por causa do Pânico, que eu sempre fui fã de rádio e sempre fui fã da Jovem Pan, que foi a rádio que eu sempre escutei durante a vida toda, assim, né, desde moleque, e por conta do Pânico. Então, para mim, é uma satisfação. Nossa, quando eu dei entrevista para eles, porque assim, o repórter Vesgo, o Daniel Zuckerman, eles sempre falavam de mim pro Emílio. Porra, vamos trazer o Morgado pro Pânico. Ele tem como eles falam, ele tem o chip do Pânico. E o Emílio não me conhecia, então ele precisava ver como que era o meu tipo de humor. E aí ele me conheceu o dia que eu fui dar uma entrevista para falar de um show que eu estava fazendo em São Paulo, uma temporada de um mês no Comedians, e ele gostou e me chamou. Nesse dia, antes de entrar no estúdio, eu estava muito emocionado, porque eu estava ali com os caras que para mim era referência, e ainda é referência. O Emílio para mim é uma puta referência, para mim ele é o Silvio Santos do rádio. Então, a satisfação de estar com esses caras, tanto na rádio quanto na TV, na época que eu fiquei, que foram os últimos 6 meses lá na Band, foi sensacional, é incrível, assim. Então, tem a diferença de formato, né? Que na rádio é mais um talk show, é mais uma entrevista, do que lá que a gente fazia várias esquetes, ia para a rua fazer porta de festa, eu e o Vesgo fiz bastante, enfim. Então, foi incrível, assim. Como é que você vê, quando vocês participam ali no programa, são vários humoristas participando, muito talentosos, e vocês, no momento que fazem entrevistas sérias, né, vocês quebram completamente a entrevista tradicional, né? Tem que a gente vê ser. desde candidatos à presidência da República, Isso. personalidades em geral, que acabam revelando muito mais do que às vezes até gostariam, ou que viram, ou cujas declarações no Pânico viram manchete da imprensa Sim. nacional, né? Como é que você percebe isso? Porque vocês têm um olhar ali de humorista e vocês, ao mesmo tempo, têm um olhar do jornalístico também. A gente vai Como é que vocês sentindo, conseguem né? fazer esse jogo? A gente vai sentindo, né? A gente, primeiro, o mais básico de tudo é deixar as perguntas mais espinhosas para o final. Vamos levando, tipo, na maciota, como diz, e falando de tudo, para poder realmente falar de tudo mesmo, assim, e deixa esse lance mais espinhoso para o final. Mas a gente sente porque o programa é um programa que tem credibilidade aí de
de quase 30 anos aí, né? Então, todo mundo já passou por ali, que você imaginar. Então, sempre, mesmo com humor e mesmo sendo contundente em algumas perguntas, sempre teve muito respeito ali, principalmente do Emílio, que ele é o Pânico, apesar de estar cercado de ter sido cercado durante a vida inteira de vários comediantes também, o Pânico é o Emílio. Então, isso dá a força para poder levar, que nem você falou, de presidente a humorista. Então, esse que é o grande lance, que mesmo com perguntas contundentes, mesmo com piada e humor, às vezes até humor pesado com um convidado, sempre foi uma coisa muito bacana, todo mundo já conhece, sabe? Tem gente que vai lá e fala assim, pô, tava com medo de vir aqui, foi de boa. Porque é de boa, é tranquilo. Das entrevistas que você participou, das personalidades que não são artísticas, principalmente dos políticos, qual foi assim a que te marcou mais, que você achou que aconteceu algumas coisas especiais para o bem ou para o mal? O Ciro Gomes foi engraçado que ele falou que eu sou negro, que eu poderia... ele falou, você devia ter conta, você é negro. Eu falei, eu sou? É, sim. E realmente tenho aí a minha porcentagem. Eu fiz aquele exame de DNA e tem 13% meu lá, né? Mas é que a gente estava debatendo isso e tal, e eu falei que eu acreditava que não era justo e tal, enfim, a questão de que eu acredito que tinha que ser cotas sociais e não raciais, né? Enfim, e aí, bom, aquela discussão, aquela boa e velha discussão, e eu não sei porque em algum momento ele falou que eu era negro, que eu tinha que. Então, já que é assim, então todo mundo pode pedir, então eu posso pedir, então todo mundo pode pedir, você pode pedir, porque o Brasil é uma mistura, então, então aí vira bagunça. Então vamos fazer cota social, que aí quem não tem realmente condição de ter um estudo adequado vai poder ter a oportunidade de estudar. Então porque, se for por questão étnica, isso aqui é uma grande mistura, todo mundo tem direito. Aí ele falou isso, e isso ficou marcado dentro de mim. Mas, puta, entrevistas... Uma que eu fiquei muito feliz de estar presente foi o Moacir Franco, que eu sou muito fã. Eu sou muito fã do Moacir Franco. Para mim, é um dos artistas mais incríveis que o Brasil tem e que acho realmente que não é valorizado tanto que ele merecia ser. O Moacir Franco, ele é compositor de músicas que a galera conhece demais. Ele é roteirista de humor, ele é ator, ele é comediante. E eu sou muito fã, cantor, e eu sou muito fã dele. E para mim foi um prazer estar ali. Levei um disco para ele autografar para mim, foi muito bacana. Dedé Santana também tive o prazer de conhecer ali. Bom, o que eu me recordo assim agora rapidamente esses dois assim que para mim foram especiais mesmo. O Ciro eu falei de sacanagem porque foi uma surpresa e nem dele eu gosto. É isso aí. É bonita a homenagem, a lembrança que você está fazendo do Moacir Franco, né? Que Eu inclusive adoro naquele ele. filme, no filme do Selton Mello, né? Que ele fazia o delegado, é do Selton Sim, Mello, não é é do isso? palhaço. O palhaço, exatamente. A Ele faz o coincidência. delegado, Sim, delegado e ganhou o melhor ator coadjuvante, né? sim. Não, ele é E incrível, ele é incrível. e ele teve um grande reconhecimento nos anos 70, nos 80. Ele era uma principal atração da televisão da própria Rede Globo, quando a Sim, Globo tinha uma audiência absurda. Então, realmente é um grande talento. ele é Sem incrível. querer tomar muito mais do teu tempo, como é que você se vê daqui a alguns anos? Ou seja, daqui a 5 anos, onde é que você pretende estar? Vivo, magro, fortinho. Fortinho não, né? Que eu não tenho essa pretensão de virar o Zé Assum? Musculão, virar o Kleber Bambam. Mas Uhum. espero estar podendo fazer coisas que eu tinha vontade e por conta da obesidade não fazia, que, por exemplo, correr uma maratona. Uhum. Daqui 5 anos quero poder estar correndo uma maratona. Agora, no humor, cara, eu não faço mais planos assim de tipo, eu quero fazer. Porque, graças a Deus, tudo que eu sempre quis fazer, eu fiz. Por exemplo, queria trabalhar em rádio. Fui, estudei, fui atrás, consegui meu primeiro emprego, que graças a Deus foi aqui em São Paulo já direto, que é o que é difícil no meio.
Geralmente o pessoal vai para o interior e depois que vão para suas cidades de origem, principalmente São Paulo. Então, fiquei no rádio. E aí, para mim, eu achava que eu ia ficar na rádio pro resto da vida. Aí, tempo depois, apareceu a comédia, stand-up, e, fui atrás, ralei, pagava para trabalhar, era uma treta. Passava, às vezes, 24 horas acordado, porque depois do show eu tinha que ir para a rádio, e aí ficava até meio... e tô vivendo disso. Nunca esperei, assim, realmente entrar para a televisão, e acabei indo para o Pânico, e meio que as coisas foram no mesmo caminho, né? O lance artístico, assim, de estar no palco, e para a TV foi uma coisa, foi um pulinho, assim, que não foi uma grande mudança na minha vida, assim, né? Que nem estar dentro do estúdio trabalhando e depois estar viajando fazendo show. Então esse lance aí foi algo, mas também que eu não esperava. E, enfim, então eu não costumo planejar filme. Nunca imaginei que eu ia fazer filme com o Leandro Hassum, dos caras que eu sou muito fã, assim, na comédia. Não só porque ele era o gordo engraçado também, não por identificação, mas por talento mesmo. Então, eu fiz 2 filmes com o Leandro Hassum. Então, eu não planejo muito as coisas. Graças a Deus, as coisas vão acontecendo de acordo com o que eu tenho para oferecer de trabalho. Então, se eu fiz esse filme é porque era o momento que quem lá escolheu, o diretor, achou que eu devia estar lá. Então, falar, não, o talento dele serve para esse momento. Então, me convidou para fazer. Então, eu não tenho muito planejamento, assim. Quero continuar vivendo de humor. Isso é fato. Então, de resto, assim, cara... O stand-up comedy ele acabou gerando muitos roteiristas no Brasil, porque muitos eles têm que fazer o texto, né, de qualidade. Então, sim, muitos. Você está participando de roteiro de filme também, né? Sim, estou escrevendo junto com o Danilo Gentili aí um projeto que a gente não tem ideia, obviamente, de quando que isso vai poder ser rodado, não só pela questão da pandemia, mas a economia, e a gente não sabe como que vai ser essa questão da cultura daqui para frente, mas vai sair um filme bem bacana aí. Como é que é trabalhar com ele, que também é um cara que é muito inteligente? O Danilo é incrível, é um gênio, para mim é um gênio mesmo. Muita gente tenta desqualificar ele por causa de posicionamento político, mas é um gênio, não é inegável, é um gênio da comédia, é um cara que tudo que ele põe a mão dá certo, porque ele é muito metódico, ele é muito responsável e muito centrado naquilo que ele faz. Então, para mim serve muito de inspiração. Ele é um puta gênio da comédia, e às vezes quando eu me pego em algumas situações assim, eu falo, puta, o que será que o Danilo faria? Mais ou menos isso. Para mim era uma referência assim. Um cara muito bacana. Nesse sentido, eu acho que ele, o Emílio, tem uma característica que é saber comandar a equipe, né? Sim, saber tirar o melhor do grupo que está em torno, né? Sim, com certeza. Todos são estrelas disso. Agora, só para finalizar, qual é a diferença, na tua opinião, entre o stand-up brasileiro e o stand-up americano? Putz, cara, diferença... Eu não vejo tanta diferença estrutural, não. Talvez, acredito que aqui ainda tem um pouco de resistência em alguns temas, coisa que lá acontece, mas geralmente com quem está começando, assim, quem está começando tenta não alguns temas espinhosos, assim, mas eu acho que de estrutura, acho que não tem muita diferença, não. Eu acho que mais o problema são de temas mesmo, que aí não é nem do stand-up em si, mas assim do povo, né? Lá a comédia é muito mais evoluída. Eu digo isso, não qualidade da comédia, eu digo do público mesmo. Eu acho que no final das contas lá eles conseguem pegar um pouco mais pesado onde eles querem poder pegar, enfim. Porra, você pega aqui, né? Você vai fazer piada com gordo, os gordos vai chorar, você tem que pedir desculpa para os gordos, sabe? Então é mais ou menos isso. Eu acredito que
E também, se for analisar bem profundamente, é mais bolha. Isso é bolha. Você pega os gordos não está revoltado com o Porta dos Fundos, por exemplo, que fez uma piada de gordo, né? Se alguém faz piada de evangélico, você não vai ver, não é 100% dos evangélicos, sempre tem aquela bolha chata que vai encher o saco e cagar a regra aí. Na estrada, qual é o para-choque preferido? Você tem algum que você lembra? Um para-choque de caminhão que você... Tem, eu vou ter que lembrar, calma. Tem... Eu não vou lembrar direito, mas um que me marcou desde moleque era um que não era engraçado nem nada, mas aquilo ficou na minha cabeça tanto, velho, que depois que eu vim entender, era um para-choque de caminhão que estava separado, a frase estava separada em duas partes. E aí, esse caminhão sempre ficava na minha rua, no borracheiro lá. E eu não entendi aquilo, eu falo, puta merda, depois de muito tempo que eu lembrei, que eu entendi, estava escrito, com Deus ainda vou vencer. Só que ele era separado e eu li e entendia, com Deusa vou vencer. Sabe? Com Deusa ainda vou vencer. Eu falei, que com Deusa? Eu era moleque, era criança. E aquilo, até hoje guardo isso, uma lembrança. E outra lembrança de para-choque de caminhão era as que vinham dentro das balinhas Valda. Você lembra disso? Não lembrava. Tinha as balas disso. Valda. Antes, hoje, eu nem sei se tem, acho que ainda tem de saquinho, mas antes era um saquinho e ele era um pouquinho maior, o saquinho, tinha a região onde ficavam as balinhas e tinha mais para cima. E ali tinha um negocinho, tipo, parecia um envelopinho ali que você abria, era um adesivo de para-choque de caminhão e tinha vários tipos de frases ali, eram dos para-choques de caminhão. Que eu também não entendia, porque, moleque, você pegava... Não, para mim é um adesivinho, que para-choque de caminhão, mas tão pequenininho, eu vou colar isso no caminhão, sabe? Era moleque... Eu sempre fui um cara muito literal. Tipo... Português. Português, total. Descendente de português, eu era uma pequena criança portuguesa. Você falava um negócio, eu ficava com aquilo na cabeça e falava, nossa, mas Ó, um exemplo rápido aqui. Nossa, eu sou muito prolixo. Eu começo a falar, não paro nunca mais. A mãe de uma amiga falou para ela assim, brigando com a menina na festa. Ângela, você vai ver, quando você chegar em casa, você vai sambar. Aquela que vai apanhar. E eu ficava pensando, pô, mas por que ela só pode sambar quando chegar em casa? Eu sempre fui esse cara. Então, esse lance do para-choque é isso. As recordações que eu tenho é com Deus ainda vou vencer, que eu achava que era com Deusa, e os para-choques de caminhão da Bala Valda que tinha. Para te encontrar, além do Instagram, você tem o site rogeriomorgado.com.br, que é bem desatualizado, mas é legal que tem trabalho meu lá e tem onde entrar em contato para me contratar. Mas com todas as mídias sociais eu estou lá. A principal hoje em dia é o Instagram, que eu mais utilizo, mais gosto de usar. E também o pessoal manda mensagem para mim, eu sempre respondo, @RogérioMorgado. E no YouTube tem o Talk Show, que é o programa que eu faço, um programa de entrevista que eu imito o Bolsonaro, entrevistando as pessoas. youtube.com/Rogério Morgado.